A paz do Senhor, meus amados. Atos 5, a partir do versículo 38, diz assim: portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meu amado irmão, quando nós vemos o Evangelho sendo pregado nos dias de hoje, na mídia e em muitas igrejas, e quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, parece que nós estamos lendo um outro evangelho. E na verdade este é o evangelho verdadeiro. Esta é a palavra verdadeira. O que está acontecendo aqui? Jesus morreu, Jesus subiu aos céus, os discípulos, obedecendo a ordem de Jesus, permaneceram em Jerusalém, até que recebessem do alto o Espírito Santo. Então eles recebem o Espírito Santo, a partir daí eles começam a pregar e realizar maravilhas, começam a operar milagres, e as pessoas começam a se converter. Aquele pequeno grupo, de 120 começa a crescer e vai para 3.000 e vai para 5.000 e vai crescendo, e vai tomando toda Jerusalém. E as autoridades começam a ficar desesperadas, as autoridades religiosas começam a ficar furiosas com aquilo que está acontecendo ali. Então eles prendem Pedro, prendem os apóstolos. Deus vai lá, manda anjo, tira os apóstolos da prisão. E agora eles chamam lá, encontram os apóstolos pregando, chama de novo, traz. E agora eles repreendem novamente os apóstolos, dizendo para eles não pregarem em nome de Jesus. Já tinham falado isso antes, mas a resposta dos apóstolos foi: não, o que importa é obedecer a Deus e não ao homem. Então eles continuaram a pregar, embora sabendo do risco que eles estavam correndo, o risco de morte. O próprio Jesus foi pendurado no madeiro, e o risco de morte que eles estavam correndo, eles continuaram a pregar a palavra de Deus. Agora eles são trazidos de volta, são repreendidos de novo, são proibidos de realizar as maravilhas do nome de Cristo, de pregar o nome de Cristo, levam uma coça, está escrito aqui que eles foram açoitados e liberados com a proibição. Eles continuaram a pregar o Evangelho, continuaram a fazer a obra de Deus, mesmo com a proibição e as ameaças das autoridades. E eu quis chamar mais atenção aqui, está no versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Saíram alegres. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, ou seja, por causa do nome de Jesus. Meu irmão, os camaradas receberam uma coça, foram presos, foram humilhados, receberam um monte de ameaças por estarem fazendo o bem. Ou seja, completamente injustiçados, e os camaradas saem de lá alegres, porque foram considerados dignos de serem servos de Cristo. Meu irmão, olha para esse evangelho e olha para o evangelho que tem sido pregado por aí. Ou um ou outro está errado. Eu prefiro ficar com esse daqui. No mundo, meu irmão, nós temos dificuldades. Aquele que deseja servir a Deus piedosamente passará por perseguições. Meu irmão, essa
louca teologia da prosperidade. Sabe onde surgiu isso? Sabe quem prometeu Jesus? Você lembra quem prometeu Jesus todas as riquezas do mundo? Me adore que eu te dou todas as riquezas do mundo. Quem foi que ofereceu? Pois é. Vai lá na tentação de Jesus e você vai ver quem foi que ofereceu, que prometeu a Jesus. Pessoas estão adorando o diabo, adorando o mundo, virando as costas para Deus em nome de prosperidade, em nome de dinheiro, em nome de uma vida fácil. Um evangelho pregado completamente voltado para o homem e somente para o homem. Deus tem compromisso com o povo não precisa ter compromisso com Deus. O que importa é ser feliz. Deus está sentado no trono só para o meu deleite e prazer. É só alegria. Se você tiver fé, você não tem problema, você não tem dificuldade. É só alegria. E quando você olha para um texto desse, você vê que os apóstolos, eles apanharam, foram ameaçados, foram injustiçados, foram presos e saíram rindo, saíram alegres, porque foram considerados dignos do nome. Meu irmão, quando você vai para as bem-aventuranças, você vai lá para Mateus 5, que fala das bem-aventuranças. Olha aqui que fala no versículo 4 de Mateus 5. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Olha o que fala no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, olha o versículo 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Esse é o evangelho verdadeiro, meu irmão. Está sendo perseguido? Está chorando? Está passando por dificuldade? Está passando por lutas? Mas você está em Cristo? Seu coração está voltado para o Senhor Jesus? Você está fazendo o que Jesus mandou você fazer? Você está vivendo em fidelidade a Deus? Então se alegre. Tem acontecido que muitas pessoas têm abandonado a igreja, têm abandonado o caminho por causa das pregações loucas que ouvem, que vai ser tudo bom, tudo feliz o tempo todo, a prosperidade, Deus tem que me dar isso, me dar aquilo. E quando acontece problema, dificuldade, problema financeiro, problema na saúde, problema de relacionamento, ou seja, quando acontecem os problemas, as pessoas abandonam a igreja por causa das lutas. Abandonam a igreja porque estão sendo perseguidas, porque estão tristes, porque estão, puxa vida, como é que pode? Chegam até a dizer, eu sou dizimista, estou passando por dificuldade financeira, e como é que pode? E acabam desistindo por causa das lutas. Mas por quê? Porque ouvem dizer que o evangelho ele é alegria o tempo todo, é vitória o tempo todo, não tem luta, se tiver fé é só conquista, e não tem tristeza, não tem perseguição, não tem luta. Mas aí o que acontece? Você acaba desistindo do evangelho quando os problemas vêm, e eles vêm. Enquanto nós estivermos vivos, nós passaremos por momentos alegres e também momentos tristes. Nós teremos vitórias, mas também teremos derrotas. E muitas pessoas abandonam o evangelho porque são perseguidos, são injustiçados, ou porque não conseguiram um emprego, ou porque não conseguiram pagar tudo que as contas que fez e fez conta sem pensar que não poderiam pagar. Ou seja, por causa dos problemas da vida, acabam desistindo, porque afinal de contas o evangelho ele teria que me fazer feliz o tempo todo aqui na terra. Quem falou isso para você? Quem falou isso para você, que o evangelho tem que te fazer feliz o tempo todo na terra? Quem falou para você que Deus morreu para te dar casa, dinheiro, bens? Quem te falou isso? Ele pode te dar tudo isso se ele quiser, mas ele veio morrer naquela cruz para salvar a sua vida, para tirar a sua vida do inferno, para transportar a sua alma das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Os apóstolos aqui estão alegres, eles acabaram de levar uma coça, e eles estão alegres. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que Deus tenha misericórdia da igreja nesse país, e que nós possamos voltar às Escrituras. Mais do que nunca, só a Escritura, somente a Escritura.
A igreja precisa voltar às Escrituras. Deus abençoe em nome de Jesus.